Mais uma dica de direito para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê sua curtida. Olá pessoal, hoje trouxemos uma dica de TCC para vocês, trabalho de conclusão de curso. Vamos falar de uma forma clara, prática e bem breve como construir um tema de trabalho de conclusão de curso. Então, anota lá, ativa o sininho, hein? Se inscreve no canal, dicas sintéticas e objetivas de como construir o tema do seu trabalho de conclusão de curso. A primeira coisa que vocês precisam para construir um tema de trabalho de conclusão de curso é uma pergunta. O TCC de vocês vai responder uma pergunta. Então, primeira coisa de que vocês precisam é uma pergunta. Essa pergunta é também chamada de problema. A pergunta de vocês é exatamente uma inquietação. O que significa dizer que todo o trabalho de conclusão de curso tem em seu nascedouro, na verdade, um estudo prévio feito por aquele que o elabora. Essa pergunta não surge do nada, pessoal. A pergunta que vocês vão responder no TCC surgirá naturalmente quando vocês estiverem estudando uma determinada temática. Essa pergunta, todavia, não pode ser uma pergunta qualquer. A pergunta do TCC não pode ser uma pergunta qualquer. Mas como assim, Rudá? Como não pode ser uma pergunta qualquer? A pergunta que vocês vão formular não pode ser, por exemplo, o que é direito penal. Vocês não podem pensar uma matéria de que vocês gostam e simplesmente decidir escrever sobre aquela matéria sem formular um recorte mais profundo para chegar ao tema. Então, se vocês se afeiçoam por direito penal, como eu, vocês estudam direito penal e em meio ao estudo de vocês, haverá diversas inquietações que surgirão. A partir dessas inquietações, você pode fazer perguntas. E essas perguntas é que direcionarão a pesquisa científica. Então, a pergunta que vocês farão não é uma pergunta qualquer. Ela precisa ser recortada e surgirá do estudo prévio de vocês. Essa pergunta, que é também chamada no âmbito da metodologia de problema, deve ser naturalmente ligada a um ponto de divergência, um ponto de conflito, um ponto que gera uma inquietação. Por isso que o nome dado a essa pergunta é problema. Então, se vocês acham, por exemplo, que uma determinada norma positivada no ordenamento é inconstitucional, vocês têm diante de si um objeto muito natural até da ciência do direito, que é a compatibilidade de uma norma com outra norma de hierarquia superior, com uma norma de cariz constitucional. Esse tipo de divergência gera exatamente o tipo de inquietação de que estamos a falar. Mas vejam, além dessa inquietação precisar girar ao redor de algo problemático, de uma divergência, daí porque a pergunta se chama problema, é necessário examinar se essa pergunta atrai o interesse de outras pessoas, atrai o interesse da comunidade acadêmica. Por que isso é relevante? E vejam, eu estou falando as coisas da forma mais simples possível. Isso é relevante porque, ao se fazer
uma pergunta ao ter uma inquietação, antes de decidir se essa inquietação é passível de constar em um TCC, merece ser trabalhada em um TCC, você precisará examinar junto à sua comunidade acadêmica, ou seja, pensando no direito, no âmbito das obras jurídicas, se a sua divergência é importante, se ela não é respondida, por exemplo, por outros autores. Porque você pode ter uma inquietação prévia e simplesmente descobrir que há uma solução fácil para a sua inquietação. Pensando em inconstitucionalidade, suponhamos que vocês tenham examinado uma determinada norma, achado que ela seria inconstitucional e após estudar descobrem que houve uma ação direta de controle de inconstitucionalidade acerca exatamente daquela norma, por via da qual o Supremo Tribunal Federal reputou efetivamente incompatível com o texto da Constituição tal dispositivo. Ou seja, o seu problema já está solucionado. O seu problema já está solucionado. Então vocês precisam saber se o problema atrai a atenção de outras pessoas, se ele é importante para a comunidade acadêmica. Vocês precisam ter uma justificativa teórica para o tema de vocês. O tema precisa ser relevante para a comunidade acadêmica. Então, se você reputa uma norma inconstitucional, faz um estudo acerca daquela norma, descobre que há autores que apontam para a inconstitucionalidade, outros que apontam para a constitucionalidade. Você sabe que há uma divergência relevante, que essa divergência não foi assentada, de sorte que o seu estudo pode produzir até novos argumentos sobre a matéria para que se chegue a uma conclusão. Para que se chegue a uma conclusão. Não é que isso seja necessário, hein? Muito cuidado. O trabalho de conclusão de curso, pensando as monografias, os TCCs, pensando graduação, pós-graduação, não precisa inovar. Ele não precisa ser inovador. Feita a sua pergunta, você precisará de uma resposta prévia. Essa resposta prévia é chamada de hipótese. E muito cuidado, você não constrói o TCC para defender a sua hipótese. Você constrói o TCC para confirmar ou infirmar a sua hipótese. Ou seja, você realiza a pesquisa sem apego à hipótese, sem apego à resposta prévia. Construir um TCC não é como construir uma petição na qual você defende um lado. Você vai ter uma resposta prévia e, ao longo do seu trabalho, tentar confirmar ou infirmar a sua resposta prévia. Com a sua pergunta e a hipótese, a resposta prévia, você pode passar a construir o seu mapa do tesouro, o sumário. O sumário lhe permite ter uma caminhada com início, meio e fim. Não é que o sumário será engessado, estanque, que você precisará se apegar a ele de uma forma inarredável, inafastável. Mas é que o sumário permite que vocês tenham uma noção do quanto precisam pesquisar e escrever e finalizem o TCC. O sumário é prévio à produção do TCC. Como eu dizia, ele é seu mapa do tesouro. E no seu sumário, você vai fazer constar aquilo que é necessário para responder a sua pergunta. E nós vamos levar a vocês um exemplo de como fazer isso. Eu destaquei aqui um possível tema ligado à responsabilidade penal da pessoa jurídica objetiva. Por que esse tema? Responsabilidade penal da pessoa jurídica é um tema que eu já pesquisei bastante. Eu pesquisei no mestrado,
eu produzi artigos sobre esse tema. Então vejam, o tema não surge do nada. Você vai ao tema quando já há alguma leitura sobre a matéria, sobre a temática. Então, se vocês ainda estão no ponto de descobrir até a matéria em relação à qual querem se debruçar, até a matéria que vocês querem pesquisar, vocês precisam estudar mais um pouco daquela matéria até chegar a um tema. Vocês não podem simplesmente pensar, meu tema é direito penal. Meu tema é responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu fiz um recorte que parece sucinto, mas é bem profundo. Responsabilidade penal da pessoa jurídica objetiva. E qual é a pergunta que eu faria com relação a esse tema? É compatível a responsabilidade penal da pessoa jurídica com o princípio da culpabilidade? E por que eu faço essa pergunta? Porque, vejam, a pergunta é compatível a responsabilidade penal da pessoa jurídica objetiva com o princípio da culpabilidade? Como uma regra, de uma forma amplamente majoritária, não se admite responsabilidade penal objetiva. Fala-se até mesmo na existência de um princípio, o princípio da responsabilidade penal subjetiva. A questão é, será que esse princípio, o princípio da culpabilidade, é aplicável também a pessoas jurídicas? Será que não é possível pensar uma responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas no âmbito penal? Essas perguntas são relevantes também, sobretudo, porque há inúmeras tentativas de pensar uma dimensão subjetiva da responsabilidade penal da pessoa jurídica, sem que haja um consenso sobre isso. Então vejam que a minha pergunta não é uma pergunta qualquer. E também não é uma pergunta que surge do nada. Há inúmeras inquietações que são inerentes a essa pergunta e que surgiram com os estudos feitos sobre uma determinada matéria, direito penal, e outros sim, sobre um determinado aspecto dessa matéria, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Você faz um recorte, então, ainda mais profundo. Com a pergunta, a gente consegue passar ao mapa do tesouro, o sumário. E eu apresentei aí para vocês tão somente tópicos da forma mais abrangente possível para que haja construção do sumário. Se eu quero falar de responsabilidade penal da pessoa jurídica objetiva, eu preciso explicar o que é responsabilidade penal da pessoa jurídica, qual o contexto de que estamos falando, o que é responsabilidade objetiva, o que é responsabilidade subjetiva, o que distingue responsabilidade objetiva e subjetiva. Eu preciso entender o que é o princípio da culpabilidade e, por fim, me perguntar se é compatível com o princípio da culpabilidade uma responsabilidade penal da pessoa jurídica objetiva. Então, de uma forma bem sintética, eu apresentei quais seriam os capítulos. É claro que no sumário vocês vão desdobrar estes capítulos em subtópicos e tópicos, em tópicos e subtópicos. Em tópicos e subtópicos. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Uma forma bem prática e fácil de entender como construir um tema de TCC. Tamo junto!